você um pouquinho sobre a maçonaria. Existem dois erros muito comuns quando as pessoas falam sobre a maçonaria. O primeiro é dizer que os maçons têm pacto com o diabo. Isto é terrível, isto é horroroso, isso é transgredir o mandamento que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O segundo erro é dizer que é possível ser um cristão e um maçom ao mesmo tempo. Eu quero abordar essas duas questões de forma muito breve e eu espero que no vídeo de hoje você continue com a mente aberta para entendermos este assunto tanto à luz da Bíblia quanto à luz daquilo que realmente faz parte da realidade. Bom, o primeiro erro muito comum é dizer que o maçom tem pacto com o diabo. Isso, obviamente, não é verdade. Quando alguém diz isso, é porque ele nunca leu uma obra da maçonaria, nunca viu algum bom documentário sobre a maçonaria, ou nunca conversou na realidade com um maçom. Então eu recomendo que você nunca afirme isso, ou se você já afirmou, pare de dizer isso. Porque quando você diz que um maçom tem pacto com o diabo, sendo que ele não o tem, você está criando uma barreira que vai impedir este maçom sincero de aceitar o evangelho de Jesus Cristo. Eu até estou deixando para você, aqui na descrição do vídeo, um brevíssimo documento em que eu faço uma pequenina, breve mesmo, comparação entre cristianismo e maçonaria. E ali eu sugiro algumas obras, maçônicas ou não, mas fidedignas, com as quais você poderá se familiarizar para entender um pouquinho mais sobre a maçonaria, sem fazer acusações improcedentes aos maçons, tá ok? Um outro erro muito comum também é dizer que existe uma harmonia, um casamento entre maçonaria e cristianismo. Mesmo que na maçonaria pessoas de várias denominações religiosas e até mesmo protestantes e católicos façam parte desta sociedade, nós percebemos que a maçonaria é uma mistura de crenças cristãs, judaicas, espíritas, esotéricas, ou seja, envolve um sincretismo religioso e que obviamente não se encontra em harmonia com a Bíblia. Mesmo que a maçonaria não se veja como uma religião, particularmente, assim como outros autores, como autores que eu li, eu penso que se trata também de uma religião porque existe um sistema de crenças. Mesmo que exista um sincretismo, existem crenças, existem cerimônias, existem procedimentos realizados para se tornar um maçom. E a maçonaria não se harmoniza com doutrinas cardeais, basilares da fé cristã. E eu vou destacar aqui 5 delas. A primeira é a doutrina da Trindade. A maçonaria tem um conceito sobre Deus. Os maçons veem a Deus como o grande arquiteto do universo. Porém, o conceito bíblico de triunidade, ou trindade bíblica, não se faz presente na maçonaria. E Hebreus 9,14 diz que Cristo, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu a Deus. Então você vê que de forma clara a Bíblia ensina a triunidade. Ou seja, a divindade é composta por 3 pessoas unidas no poder, no caráter, no propósito, mas distintas em personalidade. Outra doutrina basilar da fé cristã que os maçons não ensinam, não creem, é na absoluta divindade de Cristo. Um texto muito interessante é 1 João 5,20, que diz que Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, a crença na divindade de Cristo é fundamental para qualquer instituição ou religião que se diz cristã. Negar a divindade de Cristo é negar uma crença bíblica e ortodoxa do cristianismo e, portanto, descaracteriza a pessoa como cristã. Uma terceira doutrina basilar da fé cristã e que não é aceita pela maçonaria é a salvação unicamente por meio de Cristo. Por ser um sincretismo religioso, diríamos assim, a maçonaria ela crê, na verdade, que todos os caminhos podem conduzir a Deus. Porém, Jesus, neste ponto, ele foi muito claro e bem radical, diríamos assim.
Porque em João 14,6 ele disse assim, falando dele mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então esta é uma outra crença basilar da fé cristã, de que o único caminho que conduz a Deus e a salvação eterna é a pessoa de Jesus Cristo. Uma quarta crença basilar negada pela maçonaria é a segunda vinda gloriosa de Cristo. A Bíblia ensina em muitos textos que Cristo voltará pela segunda vez em glória e majestade, de forma visível, audível, não por meio de um arrebatamento secreto, para concluir o seu plano de salvação. E 1 João 2,28, por exemplo, é um texto que dá um destaque muito interessante a essa doutrina, dizendo assim: agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele voltar, estejamos confiantes e não nos afastemos dele envergonhados. O conselho do apóstolo João é para que permaneçamos em Cristo, para que quando ele voltar, nós estejamos preparados para recebê-lo, confiantes, e não nos afastemos dele envergonhados por não termos aceitado a Cristo como Salvador, por não termos vivido de acordo com o Evangelho. Então essa é uma quarta doutrina que a maçonaria obviamente não aceita. Um quinto ponto que a maçonaria não aceita é a doutrina do juízo final. Em Romanos 14, 10 a 12, o texto é muito claro em dizer que todos nós, cada um de nós, prestará contas de si mesmo a Deus. 2 Coríntios 5,10 diz que prestaremos contas a Deus por meio daquilo que fizemos com o corpo que Ele nos deu. E podemos dizer também um outro aspecto da maçonaria, que pode também ser um sexto ponto, é o de que, enquanto Jesus diz em João 10, 17 e 17, que a Bíblia é a palavra de Deus, a maçonaria crê que a Bíblia é um símbolo da palavra de Deus e não a absoluta palavra de Deus. Então, estes pontos, essas doutrinas basilares, elas precisam fazer parte de qualquer filosofia, religião ou sociedade que se diz cristã e bíblica. Então, pelo fato de a maçonaria não crer nessas doutrinas basilares, que eu apresentei, de certo modo 6 aqui, não podemos dizer que a maçonaria seja cristã, não podemos dizer que exista uma harmonia entre maçonaria e cristianismo. Quero abordar com você também agora algo acerca do método de ensino da maçonaria. Você sabia que o método de ensino da maçonaria não se harmoniza com o método de Cristo? Eu não estou julgando os maçons, por favor. Tem muitos maçons que eu conheço, inclusive, pessoas muito amáveis, sinceras naquilo que creem, não é? E mais cristãos do que muitos cristãos que vivem brigando com os outros nas redes sociais, tá bom? Então tem maçons que são mais cristãos no seu comportamento do que muitos cristãos, tá? Agora, eu preciso mostrar para você que quanto ao método de ensino, realmente percebemos que não há uma harmonia entre o método de Cristo e o método da maçonaria. Por exemplo, a maçonaria tem um sistema de símbolos que servem, obviamente, como recursos didáticos para ensino. Porém, como muitos desses símbolos, né, e ensinamentos são de ordem secreta, esta metodologia não se harmoniza com a metodologia de Cristo. Eu queria ler para você aqui um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 18, versos 19 e 20. Lá dentro, o sumo sacerdote começou a interrogar Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus respondeu: falei abertamente a todos. Ensinei regularmente nas sinagogas e no templo, onde o povo se reúne. Então, quando Cristo foi questionado acerca dos seus ensinamentos, ele comentou aqui algo importante, de que o método dele era falar abertamente a todos e ensinar regularmente de forma aberta, nada de forma secreta. Então, essa metodologia de ensino maçônica, né, que envolve
assuntos, rituais secretos, não se harmoniza com o cristianismo, que não trabalha às escondidas, trabalha abertamente para que a luz do evangelho brilhe na vida e nos corações de todas as pessoas. Desse modo, eu concluo para você dizendo duas coisas. Primeiro, a maçonaria não pode ser confundida com satanismo. Você não pode dizer por aí que o maçom, por exemplo, tem pacto com o diabo. Isso não é verdade. Quando um cristão faz isso, ele está sendo irresponsável, porque está dando falso testemunho contra o próximo e porque está fechando a porta do coração daquele maçom sincero para que ele possa conhecer a palavra de Deus um dia, para que ele possa conhecer o verdadeiro evangelho. Não devemos negligenciar o trabalho de evangelização em prol dos maçons e não devemos criar barreiras para a evangelização deles, dizendo coisas que são inverídicas, não é? Porque do contrário eles verão, eles sentirão que a nossa religião é infundada. Porque se nós não temos fundamento para aquilo que falamos a respeito da maçonaria, a nossa religião é infundada, não será atrativa para aqueles maçons que são sinceros e que buscam a Deus. E o outro extremo que devemos evitar é tentar harmonizar maçonaria com o cristianismo. Como eu mostrei para você aqui, há pelo menos 6 doutrinas aqui basilares que eu apresentei hoje, que não fazem parte do corpo de ensinos do sistema maçônico. E por isso não podemos dizer que a maçonaria é cristianismo, inclusive quando comparamos o método de ensino maçônico, que envolve rituais e símbolos com significados ocultos, com o método de Cristo em João 18, 19 e 20, em que ele apresenta a luz do evangelho de forma clara, aberta e nunca de forma secreta. Vá aqui à descrição do vídeo, veja o documento, o breve documento que eu deixei para você, que já vai lhe ajudar bastante. Você vai ver aqui na descrição também um link para o programa Na Mira da Verdade Especial, que fiz há alguns anos sobre o assunto. E você também verá a descrição aqui para o capítulo 18 do livro Evangelismo de Ellen White. Ellen White tem advertências interessantíssimas para que todo cristão não faça parte de nenhuma sociedade secreta. Ok? Eu agradeço por você acompanhar esse vídeo. Eu espero que você já esteja inscrito aqui no canal. Se você não se inscreveu, inscreva-se agora. Não se esqueça de ativar o sininho com as notificações para você estar sempre informado do conteúdo novo e de qualidade que nós temos preparado para você. Aguardo então a você numa próxima, se Deus quiser.